O Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento da revisão da vida toda do INSS agora no mês de fevereiro, depois do recesso. E sobre este assunto, vamos conversar agora com o doutor Mozart Carvalho, especialista em direito previdenciário. Boa tarde, Mozart. Já adianto aí a minha pergunta para você. Quem é que realmente vai ter essa vida toda do INSS revisada? Boa tarde novamente. Boa tarde, Soraya, tudo bem? Primeiramente, eu quero parabenizar a casa por essa iniciativa tão nobre de instruir num assunto tão complicado os nossos telespectadores. E a volta a casa é sempre bom. Olha, primeira coisa, a revisão para a vida toda, Soraya, ela não é para todo aposentado. Essa é a pergunta que às vezes vem sempre ao escritório, vem sempre a mim. Olha, eu sou aposentado, acabei de me aposentar, eu posso posso entrar com a ação de revisão da vida toda? Olha, nem todo mundo pode. São 3 dos requisitos básicos para essa aposentadoria, para que você possa fazer dessa revisão uma aposentadoria melhor. Primeiro, é aquele que tem direito àquela regra antiga, aquela lá de 29/1 de 1999 até 12/11 de 2019, que foi aí o marco da reforma da Previdência. Sendo aposentado ou que já tivesse direito àquela época. Esse é o primeiro requisito. O segundo, está recebendo benefício mensal há pelo menos 10 anos, ou seja, existe aí o prazo decadencial, que se houver alguma situação nesse sentido, que você já tenha passado esses 10 anos, você perdeu o seu direito. E esse prazo decadencial, Soraya, é interessante a gente explicar para o telespectador, que ele começa a contar a partir do primeiro dia seguinte daquele mês que sacou a mensalidade da primeira aposentadoria. Então, fica atento a isso, porque esse prazo decadencial tem derrubado muita gente. E terceiro, é possuir contribuições anteriores a julho de 1994. O que aconteceu em julho de 1994? Aquela situação do Plano Real e o INSS fez ali em 1994 desculpa aqui, mas uma covardia com os contribuintes, que foi não considerar as contribuições anteriores a 94. E o que é que isso acabou acontecendo? Reduzindo para muitos a possibilidade de ter uma aposentadoria melhor, porque muita gente contribuiu muito até 1994 e aí depois de 1994, por uma situação ou outra, acabou contribuindo num salário menor, teve uma contribuição menor. Então, essa revisão são para pessoas que têm exatamente esses 3 requisitos. Ou seja, né, Mozart, não é aquela revisão tão abrangente quanto parece ser o nome, né? Revisão da vida toda. Já aproveito para conversar e também trazer aqui para o nosso bate-papo o nosso comentarista Cláudio Dantas, que vai te fazer uma pergunta. Vamos lá, Cláudio. Muito bem. A gente tem visto aí um debate nos bastidores aqui, uma pressão muito grande contra uma decisão favorável do STF, justamente por causa do possível impacto financeiro. Se fala aí da ordem de 360 bilhões na conta da Previdência, que já é uma conta deficitária. O senhor acredita que isso pode inviabilizar, pode direcionar o voto dos ministros e talvez não sair um resultado positivo desse julgamento? Tá aí uma resposta que eu vou ter que me posicionar nesse sentido. Eu acredito que pode sim vir uma decisão política, e eu vou dizer por quê. Contextualizando essa decisão que nós vamos ter agora no dia 1º de fevereiro de 2024, uma decisão muito importante que para muita gente é aquela decisão derradeira. Não, ali o STF vai fechar a questão e vai resolver de uma vez por todas essa questão da aposentadoria, da revisão da vida toda. Eu temo que não seja exatamente dessa forma, e aí eu vou dizer por quê. Esse assunto chegou aos tribunais da seguinte forma: um aposentado lá do TRF4, ele entrou com a ação de revisão, porque ele não estava aceitando ali o que foi designado para ele. Isso correu ali os tribunais inferiores e chegou ao STJ. O STJ decidiu a favor desse aposentado e ampliou para que todo aposentado que tivesse na mesma situação, que eles recebessem também, inclusive, a diferença dos últimos 5 anos. Então,
A decisão agora foi julgado também no STF e a decisão do STF confirmou a decisão do STJ. Acontece que o INSS, resignado, não quis aí aceitar a decisão do STF nem do STJ, entrou com embargo declaratório. Os embargos declaratórios estavam correndo exclusivamente no juízo virtual. E esse juízo virtual já tinha a decisão ali da ministra Rosa Weber, que já saiu, e esse juízo virtual passou agora para 1º de fevereiro. Para 1º de fevereiro de 2024, passou para ser uma discussão ao vivo. Presencial, perfeito. E os ministros podem mudar, inclusive, essa decisão por causa da cláusula de reserva de plenário que está sendo discutida. O pedido de destaque, né, foi feito, a gente lembra, pelo ministro Alexandre de Moraes no finzinho de 2023, então, junto com o recesso, ficou aquele período muito curto, né, para que eles pudessem, então, fazer o julgamento, e aí passou-se agora para essa retomada em fevereiro, né, em presencial, e agora isso é visto até como um elemento crucial, né, para esse desfecho, para que seja justo e também favorável aos aposentados. Perfeito. E assim, eu tenho acompanhado de perto essa situação por conta de muita consulta. O ministro Zanin, ele deu um voto que certamente vai embasar aí o voto do restante dos ministros. E eu vejo que vai todo mundo nessa toada do ministro Zanin em pedir o cancelamento do julgamento do STJ por conta da reserva de plenário e voltar tudo de novo para o STJ para que seja julgado de novo, outra vez, e isso vai voltar a repercutir. E penso que isso, respondendo a pergunta específica feita, eu penso que isso é um pouco daquela, vamos ajustar aqui a nossa previdência, que a gente sabe que está deficitária, e sim uma jogada aí do governo para poder frear um pouquinho essa avalanche de ações, essa avalanche de recursos que vão ter que serem disponibilizados para pagamento dessa verba específica. Resta agora, então, a gente aguardar, né, comecinho de fevereiro, esses desdobramentos do processo, né, dessas decisões tomadas que certamente vão ter impacto na vida financeira de milhares de cidadãos brasileiros. Mozart, mais uma vez, obrigada, viu, pela sua participação por aqui. Até uma próxima. Obrigado, Camila. É aguardar e sofrer, muitos sofrerem também, né? Porque até lá vai ser o sofrimento. Obrigado, Deus abençoe e um bom trabalho para vocês. Pois é, aguardar um pouco, segurar um pouco essa ansiedade. Depois, claro, a gente vai trazer essa repercussão aqui nos nossos telejornais. Até uma próxima. Pois é, até a próxima.